Bom dia. Hoje vamos fazer uma apresentação da cadeira de Inteligência Artificial. Vamos falar um pouco sobre algoritmos de busca. Nosso trabalho principalmente sobre o algoritmo A Estrela, busca de caminho. A minha equipe é formada por minha Amanda, pelo Cláudio e pelo João Vitor. Mas antes de falar sobre a nossa implementação, é necessário explicar um pouco sobre o que é um algoritmo de busca, certo? E o algoritmo de busca, ele ocorre em geral quando se tem um vetor ou uma matriz que possui uma grande variedade de elementos dentro dela. E é necessário descobrir se um elemento específico ele se encontra nesse vetor. Então, o algoritmo ele faz uma comparação entre um elemento inicial até o elemento final, que é o que desejamos encontrar. Então, ele faz uma comparação de cada elemento até que ele encontre esse elemento final que nós desejamos, ou então ele entenda que ele não está ali naquele vetor, certo? Essa é uma comparação sobre o algoritmo de busca no geral. E o nosso específico, que é o algoritmo de busca A Estrela, ele busca um caminho, um grafo, de um vértice inicial ou um nodo até um vértice final, certo? Então, o algoritmo ele recebe um grafo, os nodos, certo? Final inicial, ou vértices, ou elemento, e uma função de heurística. Então, esse nodo inicial, ele pega todos os seus vizinhos do nodo atual e ele aplica a função de heurística, que é uma função que retorna um número. E esse número ele indica a distância até o nodo final. Então, o vizinho que possui o menor valor é o mais perto do nodo final. Então, esse vizinho ele se torna o atual e isso vai ocorrendo até chegar no nodo final, certo? Agora o Claudio vai falar um pouquinho sobre alguns exemplos. Agora eu vou mostrar um exemplo gráfico do funcionamento desse tipo de algoritmo. Lembrando que o custo calculado desse algoritmo ele pode ser tanto um custo computacional ou um custo da informação, por exemplo. Uma certa informação aplicada no mundo real, ela existe a necessidade de ser colocado um peso para a sua interpretação ter algum valor na aplicação real mesmo. Então, nesse caso, vai depender da aplicação, mas nesse caso a gente vai utilizar um custo de exemplo, tá? Então, vamos lá para... Certo. Então, primeiramente eu vou ter o meu grafo aqui com o meu ponto A ao meu ponto Z e o meu algoritmo ele vai calcular qual é a melhor rota de chegada do ponto A ao ponto Z. Cada ramificação aqui ele vai fazer o cálculo e aí vai me dar um resultado que é a melhor rota de chegada do ponto A ao ponto Z. Então, como ele começa? Primeiramente, ele vai ver a primeira ramificação desse ponto A e ele vai analisar de ponto a ponto até que o ponto atual seja o ponto final, tá? Então, analisando a primeira rota, a primeira ramificação, do ponto A ao ponto B, custo 5, ainda não é meu ponto final, então vou continuar do ponto A ao ponto E, que vai passar pelo ponto B, então é 5 mais 5, custo 10, ainda não é meu ponto final, vou continuar. Então, do ponto A ao ponto L, vai passar por D e E, e vai ser 5 mais 5 mais 5. Custo 15. O que tem o ponto L? O ponto L ele é um ponto comum entre duas ramificações. Então, também vai continuar aqui a segunda ramificação, que é do ponto A ao ponto J, custo 10, e do ponto A ao ponto L, que passa por J, então é custo 10 mais 1. Então, custo 11. Olha, o L é um ponto em comum, então eu tenho esse pedaço aqui do meu grafo fechado. Eu posso finalizar ele e já ter uma resposta aqui desse pedaço qual é o meu menor custo. Então, custo 15 em cima, custo 11 embaixo, então eu já sei que a minha parte de baixo é o menor custo. Então, eu já posso deixar ela marcada aqui como de melhor custo, certo? Continuando, do L
pro M é custo 6, do M pro O custo 7, do O pro P custo 5. Porém, do P não continua, então ele não me chega ao ponto final, então ele não é interessante para mim. Ele não tem nenhuma ramificação e vai me fazer chegar ao ponto final. Então, todo esse pedaço aqui ele é desconsiderado. Então, a minha próxima utilização, a minha segunda ramificação do L aqui, é custo 20 e é o que me chega ao ponto Z. Então, é ele o meu escolhido, o escolhido do algoritmo. Certo, então eu já tenho aqui dessa ramificação de cima e o melhor custo é essa aqui, parte de baixo, tá? Com custo 31, que é a soma dos meus custos. Então é 10 mais 1 mais 20. Tá, analisando as outras ramificações agora. Da saída do A ao C, eu tenho um custo 5. Da saída do A ao D, eu tenho um custo 1. E o meu D vai chegar ao C também com custo 2. Então é a soma desses dois custos é igual a 3. E do A diretamente para o C é 5. Então o melhor custo é passando por D. Então, como aqui o C é um ponto em comum entre as minhas ramificações e não tem uma outra possibilidade de saída aqui, então eu já posso definir que o meu melhor custo desse setor é passando por D. Então eu já posso marcar aqui como o meu melhor custo. Certo, agora do C para frente, do C para o F só tem uma ramificação, não tem mais o que fazer, então vai ser essa daqui mesmo, o meu melhor custo. Agora, do F para o G e do G para o H, eu vou ter custo 3 e 2, só que o H não continua, então ele não chega ao ponto Z, então ele não é interessante para mim e nem para o algoritmo. Então, ele já é desconsiderado. Então, voltando para o F, eu tenho do F ao K custo 20 e do F ao I custo 1. Ótimo, ele continua aqui. Do I ao K custo 10. Fazendo de F a K é custo 11. Então, é um ponto em comum K das minhas duas ramificações aqui de F. Logo, eu já posso finalizar essa parte. Então, custo 11 aqui embaixo, custo 20 em cima. Então, eu já sei que o meu custo 11 é minha melhor rota nesse setor. Certo. Do K para o N só tem uma possibilidade. Então, é ela mesma, meu menor custo. E aqui, do N ao R, é custo 10, porém ele não continua, ele não me leva ao ponto Z, então ele é desconsiderado. E do N ao S, custo 10, só tem essa possibilidade aqui, então ela vai ser a escolhida. E do S ao Z, que é o ponto destino, também só tem uma possibilidade, então ele vai ser o escolhido, certo? Agora eu tenho que somar, voltar somando toda a minha rota, o meu custo é 2 mais 10, 12, mais 5, 17, mais 10, 27, mais 1, 28, mais 3, 31, 33, 34. Tá, o meu custo da rota aqui de baixo é 34, o meu custo aqui da rota de cima é 31. Logo, a rota de cima vai ser o menor custo, então ela vai ser a minha melhor rota, a de melhor custo, para chegar do ponto A ao Z. Bom dia pessoal, aqui é o João Vitor e eu vou estar apresentando a vocês sobre a implementação do nosso projeto. Bom dia pessoal, aqui é o João Vitor. Eu vou estar fazendo uma pequena demonstração do algoritmo estrela a partir de implementação do nosso projeto. Das importações aqui, o que é importante é que a gente vai implementar uma fila com prioridade. O que é uma fila com prioridade? É muito parecido com a estrutura de fila, tá? Só que ela é muito eficiente para sempre retirar o menor item da lista. A gente pensa numa fila assim de banco com prioridade, tá? Quem vai sair primeiro da fila são os idosos, e elas têm uma prioridade mais alta. É a mesma coisa nessa estrutura de dados. Quem vai sair primeiro vai ser aquele que tem o menor valor. Isso é importante porque
na minimização, para a gente encontrar a solução ótima, que é o melhor caminho, a gente vai ter que sempre desenfileirar o nó com o menor valor. Aqui tem uma classe nó com atributos e métodos importantes, né? O nó é cada um desses quadrados aqui dentro da matriz, tá? Eu não vou estar falando muito disso para não perder tempo, mas o que é importante aqui, tá? É que o nó azul é o nó de início, o nó turquesa é o nó final, os nós pretos são os nós de barreira, o nó vermelho são os nós excluídos da lista de possibilidades, o nó verde é aquele que ainda está dentro da lista de possibilidades, que é feito ao analisar cada um dos vizinhos do nó, tá? E esse caminho amarelo aqui, finalmente, é o melhor caminho para ir do início até o final. Esse é um algoritmo muito legal, interessante de ver, assim, porque ele é um algoritmo de busca informado. A tendência a cada passo do algoritmo é ele se mover na direção certa. Isso se dá porque ele usa uma heurística que ele mede sempre a distância desde o nó inicial até o nó final e também a distância entre cada um dos nós até o nó final. Ele está sempre medindo essa distância aqui a cada passo, tá? E ele, além do mais, ele também sempre mede a distância do nó atual até o nó inicial. Então essa distância também aqui é sempre medida, tá? Qual é a heurística que a gente está usando no nosso projeto? É a Manhattan. Não é nada muito complicado de se entender. A heurística Manhattan, a distância Manhattan, no caso, é a distância em L. Desculpa aqui. É a distância em L, desde um ponto até o outro. Esse L aqui é a distância Manhattan. Ela é calculada, no caso, como o valor absoluto do ponto 1 menos o ponto 2, que é o valor absoluto de x1 menos x2, que é o ponto 1, tá? Esses pontos aqui a gente dá na função. E o valor absoluto de y1 menos y2. Isso aqui, caso aqui é x1 menos x2, né? Essa distância aqui é y1 menos y2. A gente tem essa distância, a gente soma isso tudo aqui, a gente tem a distância mais rápida. Se fosse uma distância euclidiana, a gente teria que calcular os catetos, né? Tipo, algo mais ou menos assim. Só que não faria muita diferença, mas é muito difícil andar na diagonal aqui nessa matriz, tá? Essa função reconstruir caminho, ela só funciona no final, né? Ela que vai encontrar o melhor caminho. O caminho ele é reconstruído de trás para frente, tá? Chega no final do algoritmo, aí ele vai percorrendo cada um desses nós aqui até chegar no começo e depois ele desenha tudo. Esse buscar estrela é o principal. Ele é o algoritmo funcionando mesmo, tá? A gente começa com um conjunto aberto, com prioridade, a mesma prioridade suficiente para tirar o menor elemento da lista, como eu tinha falado anteriormente. A gente coloca o nó de início no conjunto aberto, que tem valor 0. Esse contador aqui é importante por um critério de desempate, tá? Ele incrementa cada vez que um nó é adicionado na lista. Caso o valor de dois nós eles tenham um empate, o algoritmo ele vai seguir o caminho que eu pensei primeiro. O g-valor ele começa no infinito, tá? Essa aqui é a forma da gente fazer infinito no Python. Enquanto que o valor de f ele começa primeiramente estimando a distância de h, estimando a distância do nó inicial até o nó final.
Esse hash conjunto aberto é uma estrutura de dados para verificar se tem dados dentro do conjunto aberto. Porque o algoritmo ele vai rodar até o conjunto aberto se esvaziar por completo. Isso é, quando ele chega aqui no final, não tem mais nenhum dado no conjunto aberto, o algoritmo para, aí ele começa a reconstruir o caminho. Aí, a cada início do ciclo do while, a gente desenfilera o nó com o menor valor de f. Caso tenha dois caminhos com o mesmo valor de f, a gente verifica o contador e o algoritmo segue com o nó que foi inserido primeiramente. Aqui, o algoritmo ele chega no final caso o nó atual seja igual ao final, ou seja, ele encontrou um caminho e depois ele vai reconstruir o caminho, usando essa função aqui. Caso contrário, caso o algoritmo ainda não tenha acabado, a gente considera todos os vizinhos do nó atual, usando a função atualizar vizinhos. O que é um vizinho? Aqui a gente tem esse nó aqui, esse aqui é o vizinho de cima desse nó, esse aqui é o vizinho da esquerda desse nó, o vizinho da direita e finalmente o vizinho de baixo. A gente usa uma função para verificar a cada nó quais são os vizinhos desse nó. Por exemplo, aqui vocês podem ver esse nó aqui, ele tem esse vizinho, esse vizinho, esse vizinho e esse vizinho. Só que esse vizinho aqui ele foi excluído da lista de possibilidades, porque tem um valor maior do que esse aqui. Esse aqui ainda estava na lista de possibilidades, mas ele provavelmente seria excluído do mesmo jeito, porque ele tem um valor de f maior. A mesma coisa para outros. E aqui o algoritmo não pode seguir aqui no quadradinho preto, porque ele é uma barreira, né? Então ele procura outros caminhos. O final do algoritmo, continuando aqui, a gente considera todos os vizinhos do nó atual, a gente calcula o valor temporário de G. Se o valor temporário de G for menor que o valor que está na tabela, a gente atualiza a tabela, porque a gente encontrou um caminho melhor. Tá? A gente adiciona esse nó no hash conjunto aberto caso o mesmo ainda não esteja inserido, no caso essa parte aqui. A gente insere os dados. Isso aqui a gente encontra o melhor caminho, então a gente tem que atualizar a tabela. E como a gente pode ver lá, como a explicação do algoritmo, né? O f de valor igual o valor de G mais o valor de H. E no fim a gente desenha. Esse algoritmo aqui, ele garante que esse if aqui, desculpa, ele garante que o final não pode ser igual ao começo, tá? Tipo assim, a gente não pode desenhar por cima, a gente tem que sempre desenhar parágrafos no início do final. Caso não tenha encontrado nenhum caminho, a gente retorna falso, é o final do algoritmo, né? Não foi encontrado nenhum caminho, o programa acaba, encerra-se tudo. Por exemplo, aqui a gente tem o início, tem o final, desenha uma barreira completa aqui no início, mas ele não vai encontrar no caminho aqui. Então, falta mais espaço, pronto, acabou o algoritmo, retornou falso. É o final. Bem, é isso para a nossa demonstração. Muito obrigado. Se vocês quiserem brincar também, eu passo código. E é isso, passo a palavra.